falando aí. Acho que tá conectando. Alô? Então, gente, hoje à noite mais sobre o que está acontecendo. Boa noite, Jaque. Boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, tudo certo. Então, estamos novamente aí. Vamos falar sobre esse momento, sobre toda essa transformação que está acontecendo e o que nos espera daqui para frente, né? Todo mundo ansioso para saber o que vai acontecer quando tudo isso acabar. Né? Temos algumas perspectivas por aí. Bom, gente, para me apresentar um pouquinho rapidinho, então eu trabalho com consultoria de marcas, tá? Trabalho com branding, então principalmente buscando criar marcas com propósito, né, que fazem a diferença no mundo. Trabalho já há 7 anos com isso e eu acho que muitas coisas a gente vem falando faz anos já, mas o Covid veio mostrar para as pessoas e para as empresas o quanto importante é a gente olhar para dentro, a gente se reestruturar, repensar muitas coisas que a gente vem fazendo há anos, mas na verdade a gente nunca pensou sobre elas, né, se são realmente efetivas ou não. Então eu trabalho com isso e convidei hoje a Jaque para fazer parte aqui da live, porque a Jaque estuda sobre futurismo, né? Então ela traz muito conhecimento de fora também sobre isso, sobre tendências que eu também já venho falando. E convidei ela, então, para dar a opinião dela, para a gente trocar juntas sobre esse momento, sobre o que está acontecendo e sobre o futuro, como será para empresas e profissionais. Eu acho que há muito tempo a gente vem falando sobre sustentabilidade, sobre as questões de burnout, das empresas terem uma visão mais sistêmica, né? Mais colaborativa e mais humana. Só que isso vem sendo muito levado como se não fosse tão importante, né? E agora esse momento realmente trouxe esse futuro que a gente falava sobre empresas, sobre profissionais do futuro, e agora o futuro chegou, tá na hora de encarar, né? Como é que tu enxerga isso, Jaque? Conta um pouquinho pra gente a tua visão. Bom, primeiro, boa noite a todos. Grace, é um prazer estar aqui contigo, mas eu queria contar um segredinho para quem está escutando essa live. Eu acredito que somente pessoas que encontraram o seu propósito podem conduzir as empresas para que elas tenham propósito. E eu acho que o teu trabalho, ele é fruto da tua busca pelo sentido da tua vida, do teu propósito e do que tu acreditou até agora, que ficou nas entrelinhas e talvez as pessoas não tenham levado tão a sério ainda, porque todas as ideias novas, elas levam um tempo de maturação. E o habitual, ele é sempre mais confortável, porque criar negócios engajados com responsabilidade social dá trabalho. E as pessoas preferem o caminho curto, preferem o caminho comum, e nem sempre o caminho curto e o caminho comum é o melhor. E eu vejo que agora esse evento do Covid-19, ele está fazendo com que as pessoas olhem aceleradamente e forçadamente para aquilo que talvez durante um tempo elas não quiseram olhar. E eu fico realmente surpresa com a quantidade de pessoas que está absolutamente em transe e iludida de que a gente vai voltar a ter uma vida normal. Agora trocou o ministro da Saúde, então a gente vai ter uma vida normal já essa semana. E eu acho que as pessoas talvez precisem levar um choque maior ainda, para entender o que realmente está acontecendo e o que é essa mudança no mundo. O Covid e a pandemia são o instrumento que vão forçar a nossa mudança. Essa parada do planeta, ela é estratégica, ela pode se tornar estratégica. Eu não acredito que o mundo vai acordar igual, acho que ele vai ter que recomeçar. E acho que esses assuntos que até então eram uma maquiagem nos negócios e na vida dos profissionais, agora são para valer, porque hoje a gente já tem um mercado paralelo e as empresas que têm propósito, elas monetizam muito mais, e os profissionais que têm propósito têm muito mais valor de mercado. Então, a velha escola precisa ouvir as novas diretrizes do mundo agora, e eu acho que os grandes personagens do passado definitivamente agora ficam para trás, e uma nova leva de gente mais consciente vai fazer parte desse novo mercado e vai liderar esse novo mercado. Então, eu acho que é um evento bem marcante. Não acho que a gente vai voltar para a rua tão rapidamente,
Eu tenho estudos aqui que mostram que talvez esse ano é um ano de se restaurar e que talvez no ano que vem a vida volte ao normal. E outros estudos que dizem que o novo mundo começa a funcionar naturalmente só em 2022. E as pessoas estão achando que daqui a pouco nós vamos abrir a loja, voltar à vida normal. Não é bem assim, né? Sim. E eu acho que eu tenho percebido também já que essas empresas que há tempo já estão olhando para isso, já estão buscando uma essência, um propósito maior, elas se posicionaram muito bem nesse momento. Elas souberam que não é hora de sair por aí tentando vender, tentando empurrar coisa que não faz sentido para as pessoas, né? E por outro lado, elas começaram a construir essa reputação, falar de olhar para o próximo, trazer um discurso muito diferente, um conteúdo muito diferente. Então já estavam preparadas para isso, né? E outras estão aí perdidas e desesperadas, como se pode ver nitidamente. Mas eu vou fazer uma analogia. Quando um piloto estuda aviação, ele obrigatoriamente tem que simular algumas coisas no avião que talvez nunca aconteçam. Pensar no futuro é a mesma coisa. Então, se você vive embriagado no seu presente, não quer dedicar nem um pouco de tempo para ver sinais de mudança, para entender o que talvez pode estar vindo, você nunca vai se antecipar, você sempre vai ter que reagir. E as empresas que já nasceram digitais, que já nasceram com uma ambição, que já fazem parte desse mundo novo, estão aguentando muito bem esse evento da pandemia, estão muito prontas para esse mercado novo, se reinventam e mudam a direção rapidamente. E, obviamente, quem está totalmente desesperado são pessoas que quiseram apostar no curto prazo, na meta, no resultado. E profissionais, a mesma coisa. Os profissionais dos pequenos e médios negócios não tem nenhuma gestão financeira saudável. Então, eu sou empreendedora desde sempre, mas e também eu já tive muitos problemas à frente dos meus negócios, mas eu vejo que há muito tempo a escola de empreendedorismo e de negócio e a educação financeira de vida rezam que a gente tem que ter capital de giro, por exemplo, a gente tem que ter uma pequena reserva. Então, os que estão gritando agora para voltar para as ruas são pessoas que estão endividadas e lamento dizer, não é agora que você vai estabilizar o seu lado financeiro. E por que não fez a lição de casa? Então, que tipo de negócio não tem capital de giro para aguentar 1 ou 2 meses? Exatamente. Então, a forma da gente tocar está errada. A gente sobrevive, a gente não está cuidando de negócios para ajudar o país a crescer. A maioria das pessoas estão sobrevivendo. E eu acho que os endividados são os grandes responsáveis pela gritaria que está aí. Ninguém está feliz em estar em casa, ninguém está feliz com negócios fechados, mas eu acho que a gente tem uma outra prioridade agora, precisa botar os outros antes da gente. A gente está em casa, mas tem gente aqui do meu lado, no Einstein, que está num respirador. Desculpa, eu não posso não me importar com isso e querer focar na meta do meu negócio. Isso é estúpido. Sim. E aí entra um outro tema que vem muito se falando, né? De se construir colaborativamente, se construir com os funcionários, se construir com os parceiros, né? E isso também é uma coisa que vem sendo atropelada pelas empresas. Elas querem fazer sozinhas e agora eu vejo também muito um movimento com relação a isso, tanto com relação ao consumo, quanto com as pessoas que, assim, não sou só eu indivíduo, não sou só eu empresa, mas eu preciso de uma colaboração. É um sistema todo que depende de mim, né? São muitas pessoas que dependem de mim. Então, eu acho agir só pensando em mim. Eu acho que eu acho que a gente teve falsas ondas de sustentabilidade que nunca aconteceram agora para valer. Falsas ondas de colaboração muito bonitas no discurso de marketing, mas muito pouco reais no ambiente de negócio. Quem acha que vai construir o futuro sozinho está muito enganado, está muito desinformado. O trabalho colaborativo real precisa acontecer. No futuro, nós vamos ter transeconomia, não mais grandes economias globais, sim ecossistemas menores se organizando, muito menos importando negócios de tudo que é lugar, monopólio de grandes empresas. Eu acho que isso não vai existir mais. E eu vejo que agora está na hora, sim, da gente colaborar, contribuir, não só socialmente. Eu acho que a gente tem que doar tudo. As pessoas querem ajudar, mas ajudar não é ficar o dia inteiro gritando no Facebook. Então, se tem... Agir. Eu vejo que o grande empecilho é quando precisa doar dinheiro. Então, aí a gente vê a mente abundante e a mente escassa.
porque as pessoas ficam gritando na internet em vez de usar a imaginação e a criatividade e botar o negócio para funcionar de uma outra forma e ver como é que pode monetizar, e isso mostra o desastre que foram os últimos anos. Onde é que estavam essas empresas que não olharam para a experiência do cliente? Onde é que estavam essas empresas que não olharam para o seu posicionamento de marca digital? Onde é que estavam essas empresas enquanto o mundo colapsava com o clima, cuidando só do seu? Então, eu acho que o novo mundo pós-pandemia não é para egoístas. O novo mundo é para pessoas altruístas, que quanto mais doam, mais elas recebem. Porque as pessoas desse novo mundo vivem uma vida, inclusive financeira, abundante. Não são milionários, mas são pessoas que não têm essas questões com dinheiro que esse velho mundo tem. Eu também não gosto do impacto da economia, mas a gente já bateu no iceberg com o nosso Titanic. Não tem mais como não ter impacto econômico. Muita empresa vai fechar, muita empresa não vai conseguir dar conta, muita empresa talvez vai sobreviver, mas não tem mais espaço no mundo digital. Muita nova Kodak vai aparecer, e eu acho que precisa cair um pouco a ficha. Agora, a gente não está num filme, a gente não está num ensaio, não é um conto de ficção científica, a gente está vivendo isso na vida real. E eu estou em São Paulo, é um grande centro, o sistema de saúde aqui já está colapsando, as pessoas estão na rua sem máscara. Então, o que mais me choca é a falta de consciência, a falta de clareza do que realmente está acontecendo. Então, eu acho que os profissionais precisam urgentemente despertar. CLT, emprego, mundo analógico, antigos planos. Gente, não tem nem 2 anos de vida isso mais. Então, precisa se reinventar. As empresas de todos os tamanhos, eu acho que tem muito grande que não vai aguentar, porque nunca olhou para uma possibilidade de cenário. Quando a gente olha para futuros, a gente olha para, no mínimo, 4 possibilidades de futuro. E isso que está acontecendo agora não é uma novidade. Essa pandemia foi anunciada, essa ruptura foi anunciada, mas as pessoas não querem olhar para nada, não querem pensar em nada e não querem se antecipar. Então, quem se antecipa não está sofrendo tanto assim. Agora, quem já sabia. Essas tendências que já vinham sendo construídas. A gente publicou um estudo que mostra que essa pandemia foi mais do que avisada, talvez não uma versão tão grave assim. E eu acho que a gente está em casa, sim, para ver se a gente pensa na vida, porque o mundo que a gente criou, ele é bom para uma pequena minoria. A gente está aqui em casa, protegido, mas tem gente lá fora morrendo, passando fome, não tem acesso à água. Então, que raio de mundo é esse que a gente quer manter? Por que a gente quer manter um mundo que não está bom para ninguém? O clima está colapsando, o trabalho virou uma chatice, as pessoas estão estressadas, engordando, com dor de cabeça, o câncer está aumentando. Então, eu acho que esse mundo velho não está com nada, e eu tenho sempre uma visão otimista. Eu penso que a gente precisa passar por isso como humanidade, tem uma lição a ser aprendida, e eu acredito que a gente pode sair disso muito melhor, desde que a pandemia da imbecilidade pare agora, porque a gente está vivendo várias pandemias ao mesmo tempo. E a pandemia da ignorância e da imbecilidade, ela está andando junto com todo mundo. E tá bom, quer voltar para a rua, ninguém vai comprar na sua loja agora. Acorda, vende na internet, manda entregar. Vai vender para quem na rua? Não faz muito sentido isso, mas enfim. Eu concordo contigo, Jaque. E assim, a gente continua naquela onda, né? Por exemplo, todas essas tendências já foram anunciadas, as empresas não queriam ver, as pessoas estão querendo voltar para aquele mundo caótico que a gente vivia, milhões de horas no trânsito, gente, superpoluição, burnout, profissionais completamente estressados. Então, assim, eu acho que o mundo está nos dando uma lição de realmente parar tudo isso, nos botar em casa e falar assim, agora vocês vão ter que repensar novos caminhos, porque eles são possíveis. Porque até ontem não era possível parar o trânsito, até ontem não era possível poluir menos, até ontem não era possível trabalhar remotamente. Então, assim, é possível sim, só custa esse esforço para realmente olhar e fazer acontecer. E
muita coisa que tem vindo para mim, assim, são empresas que agora eu acho que é a hora de se reposicionar. E até que é a hora de pensar, será que o meu negócio ainda faz sentido no mundo ou não? E se ele não faz, ok, eu vou fechar e eu vou abrir uma marca que faça mais sentido. Porque não adianta eu continuar ali que nem Blockbuster, que nem Kodak, que nem tu comentou. Não, porque assim, ó, já passou. Não, porque se a pandemia não quebrar o teu negócio, o mercado vai dispensar negócios que não servem mais. Eu acho que os negócios precisam calcular quais são os riscos de curto e longo prazo, inclusive de desaparecer, ou de falir, ou de qualquer coisa assim, do produto não ser mais, por exemplo, interessante, e quais são as oportunidades de curto e de longo prazo. Claro, eu acho que a gente tem algumas etapas agora. Eu acho que a gente já tinha muitos sinais de mudança há muito tempo. Então, vamos falar um pouquinho de empresa e vamos falar um pouquinho de profissional, porque aí eu acho que é útil para todo mundo que está nos ouvindo. As grandes empresas, elas têm uma dor de cabeça muito maior do que as pequenas, porque elas têm um monte de patrimônio, elas têm processo, elas têm funcionários. Quanto maior for, provavelmente maior vai ser o tombo, porque elas estão sofrendo muito mais. E algumas empresas, há 4 anos atrás, quando eu fui para a Singularity University, já se dizia que essas empresas tinham 7 anos de vida no máximo. Ninguém ouviu. 4 anos já se foram. Então, talvez elas teriam 3 anos e agora encurtou mais ainda. Tem empresa que ainda não entendeu que ficar construindo coisas megalomaníacas, como a nossa Havan, por exemplo, totalmente na contramão. Totalmente na contramão do que o mundo está fazendo. Essas são as novas Kodaks. Então, as grandes empresas agora estão com dor de cabeça, têm uma gestão de crise gigante, estão cortando os orçamentos, vão ficar sem orçamento e precisam retomar o planejamento estratégico com perspectiva, porque aquele planejamento estratégico não serve mais. E precisam fazer isso rapidamente, para ver se elas sobrevivem até a metade do ano, até o final do ano e conseguem entrar em 2021. Mas precisam fazer transformação digital, não é mais condição. Isso está anunciado há 4 anos. Mas não, a gente faz uma coisinha aqui, bota uma tecnologia ali, digitaliza processo, não revê nada e segue no planejamento estratégico antigo, botando meta e fazendo planinho de ação departamental. Projeto falido. E fazendo planejamento de marca para que... Falido. Isso é falido. Não se preocupa com a ambição, por que existe, o que comunica. As marcas hoje precisam ter reputação moral, senão o investidor não investe mais no negócio. As médias, eu acho que elas têm uma grande oportunidade de pivotar, que é mudar. Elas podem sim continuar, de certa forma, fazendo o que elas faziam, mas elas têm que digitalizar. Então, aquele papo, especialmente do interior, mas eu não quero ter o meu negócio no online. Se você não está online, você está morto, você está fora do mercado. Se você ainda não pensou que nos quarteirões em volta do seu pequeno negócio, pode ser que tenha gente que quer que entregue em casa, vai fechar. As pessoas não querem mais ir no supermercado, coisa chata. Eu comento isso há muito tempo, né? E aqui em Lajado, gente, eu não acredito que muitos mercados não tinham entrega online. E agora, quando aconteceu isso, tipo assim, quem tem entrega online se deu muito bem. Pois é. E os outros estão remando. E eu te pergunto, gente, isso não é uma coisa óbvia. Não, mas na cabeça deles, daqui a pouco, vão abrir tudo de novo e tudo vai voltar ao normal. Não vai. Porque a gente não vai voltar para a rua de qualquer jeito e a gente pode ter um segundo pico e a gente pode ser recolhido de novo. Esse ano não vai ser um ano de voos, de vida normal. Não vai. Então, as pessoas precisam cair na real. Eu acho que o pequenininho, ele tem uma grande chance, ele não está muito amarrado com muitas coisas. Então, o pequenininho precisa ser muito criativo. Ele pode reinventar o seu negócio e seguir agora as regras enquanto a gente está em isolamento, mas colocar coisas mais interessantes, por exemplo. Vou dar um exemplo bobo. Eu tenho aqui no meu condomínio um restaurante pequeno que atende, nós somos 2.000 moradores aqui, é uma cidade. E eles atendem os prédios, nós temos casos de Covid aqui.
E o que eu queria dizer para as pessoas que ainda estão achando que não é tão sério assim, é horrível você ver dentro do seu condomínio as pessoas andando com aquele isolamento, com máscara, é horrível, tá dentro da minha casa aqui. Então, não subestimem este vírus. E eu estou vendo a minha cidade, Santa Cruz do Sul, deve ter gente nos ouvindo. Graças a Deus tem poucos casos, mas esse é o grande risco, porque as pessoas relaxam. E quando vier a conta, não tem como atender todo mundo. Então, acho que precisa, não é mais sobre política, nem me interessa. Eu acho que o nosso ministro demorou muito tempo para dar uma banana para tudo que está acontecendo aí, porque ninguém merece essa gritaria enquanto trabalha. É a minha oncologista que está lá, tentando arrumar o problema, mas eu acho que as pessoas, a ficha precisa cair. O seu negócio não vai fechar. E se ele for fechar, pega você já e fecha e começa a fazer outra coisa. Né? Mas começa diferente. Não começa pensando em quanto você vai ganhar ou em quanto você quer faturar. Começa pensando em que problema social você vai resolver. Qual é o produto que você pode criar para resolver um problema social? E como você vai criar um produto para testar e caso ele dê certo, você tem um novo negócio na mão. Os negócios digitais não precisam de dinheiro, precisam de inteligência. Por outro lado, a gente tem profissionais apavorados. E aí, vou dizer uma coisa que talvez muita gente não vai gostar. Nós já tínhamos o problema de desemprego aqui no Brasil. Não é agora que a gente vai resolver, ele vai piorar. Agora, no início do ano, eu publiquei... A desigualdade também, né? No início, nós estamos numa crise, como se fosse uma guerra. A gente só não tem canhão e bomba rolando por aí. Então, as pessoas não estão... No início do ano... Eu soltei um texto dizendo que este seria o ano da automação e da perda de muitos empregos e da mobilização, do repensar os espaços físicos. Hoje, ter um escritório é uma bobagem, hoje, ter uma fábrica gigante é uma bobagem, comprar equipamentos é uma bobagem, a gente já tem outras formas de fazer que custam muito menos e que baixam o custo dos produtos. E que a grande dor da perda dos empregos não seria a falta de oportunidade, e sim as pessoas não estarem preparadas para esse novo mercado. É o que está acontecendo agora. E aí eu vejo profissionais que fazem 20, 30 anos a mesma coisa, não digitalizaram o mindset ainda, não estudam sobre o que está acontecendo no mundo, mas querem estar prontas para o novo mercado. Então, eu não acredito que nos próximos 5, 10 anos a gente vai ter emprego do jeito que a gente tem hoje. A gente tem uma lista de profissões que vão desaparecer, a gente tem uma lista de profissões que vão se adaptar e vão ter o uso da tecnologia para que a gente possa fazer o nosso trabalho de uma forma mais humana, mas você tem que atualizar. Tem gente que não sabe o que é fluência digital, não se digitalizou, não tem mindset digital, não entrou na inovação, não sabe o que são as novas premissas de negócio. Muito menos o glossário do futuro, que para a maioria dos brasileiros é grego. As pessoas me perguntam qual vai ser o preço do dólar amanhã. Isso é uma ignorância estúpida. O futuro não é previsível. Mas a gente pode olhar para esse ano, para o ano que vem, para 5 anos e tomar decisões hoje. A gente precisa parar de olhar para a economia e política e achar que a vida vai andar só porque a gente sabe o cenário econômico. Esse é um jeito velho de pensar. Não prospera mais. Não prospera, né? Gente, se vocês estão curtindo, mandem os coraçõezinhos aí pra gente, mandem suas perguntas também, que a gente vai respondendo. Tem um conceito, Jaque, que vem sendo falado que se chama lifelong learning, né? E a gente vai ter que sempre, todos os profissionais e as empresas, continuar aprendendo todos os dias. Né? O mercado ele já muda rápido, está mudando mais rápido ainda. Então, assim, só tem um jeito, é aprender novas habilidades todos os dias. E a inteligência artificial, ela vai vir justamente para isso, para substituir coisas manuais que todo mundo pode fazer. Né? O ser humano, ele está aqui para quê? Para pensar diferente, para criar coisas novas, para fazer conexões que os robôs não conseguem fazer. É para isso que a gente existe e para isso que a gente... E esses profissionais que vão sobreviver no futuro, né? Na verdade. Então, quem faz aquela coisinha muito assim, tem que entender que isso vai acabar. Trabalho... mais tempo para fazer o que é realmente importante, né? Trabalho mecânico ou trabalho burro
é melhor que o robô faça. Nós não somos desenhados para isso. A gente precisa fazer a parte criativa, relacional, imaginativa, e eu vejo que as pessoas ainda têm na cabeça que fazer uma universidade, as universidades do jeito que são vão cair fora, porque elas não agregam mais nenhum valor. Eu já participei de laboratórios para ver como vai ser o mundo sem universidade. Cursos curtos, esses cursos de 3 meses, que te dão certificado, que te dão um conteúdo mais atual, exatamente, são muito mais interessantes. Você entra hoje numa faculdade, gasta 4 anos, um dinheirão e não sabe se vai ter trabalho quando sair, porque o currículo está velho. Então, eu acho que esse jeito de pensar precisa se reciclar. A gente tinha uma rotina industrial, então você ia para uma escola que te ensinava a ter um emprego e a rotina é mais ou menos igual. Toca o sinal, entra na escola, toca o sinal, vai comer, toca o sinal, vai almoçar. Que tipo de gente quer fazer isso ainda? Não é possível. Então, os alunos hoje são mais criativos, têm mais acesso à informação do que os professores. Os jovens estão se autoeducando, a gente precisa aprender com eles, a gente precisa aprender com o liderado. E os negócios têm que servir o dono do negócio, não você ficar lá que nem um escravo, trabalhando. Isso é muito velho, isso é muito old fashion, a gente chama. E sim, eu vejo que hoje o profissional ele tem que ser multifacetado, não mais só especialista em alguma coisa, mas sim autoridade em algum assunto. E o lifelong learning você vai estudar para toda a sua vida. As pessoas me perguntam às vezes aqui, mas me fala como você conseguiu chegar onde você está hoje, como se eu tivesse uma receita de bolo. Todos os anos eu faço no mínimo 5 cursos que me qualificam um pouco melhor e todos os dias eu estudo alguma coisa de todas as disciplinas, para sempre. O plano de se aposentar morreu, acabou, aposentar. E aí a gente tem a primeira coisa engraçada da pandemia, né? As pessoas vão para o trabalho dizendo que não vem a hora de ter férias, de ficar em casa. Então, a gente está em casa agora. Agora elas reclamam porque a gente então está em casa. Então, gente, é muito difícil atender a população, porque a gente está sempre esperando alguma coisa de fora. E o que eu defendo no novo mercado de trabalho são free workers. Pessoas adultas que são mini PJs, que têm uma pequena empresa que vende serviço no mercado e às vezes elas vão para dentro de uma companhia através de um contrato, às vezes elas atendem 2 ou 3 projetos, livre, o micro, o pequeno empreendedor livre, a classe média é a classe do futuro, não é a classe alta. Nem. Então, a gente precisa mudar a chave. Tem muito sinal de que o jeito que a gente viveu até agora não vai ser mais o jeito que nos próximos 10 anos a gente vai viver. E a impressão que eu tenho é que o que a gente estava vendo para 2030 veio para 2021. E boas-vindas ao mundo novo. E agora vai ser... eu vejo que algumas pessoas vão acordar querendo trazer um mundo velho de volta. Então, por exemplo, a gente já tem o Spotify, mas tem gente que fica querendo ouvir disco na vitrola. Legal, compra sua vitrola, LP, aquele negócio lá, mas isso não sustenta mais mercado nenhum. Não dá para trazer o passado de volta. E as pessoas sofrem demais com a mudança. E a mudança é sempre para alguma coisa melhor, mesmo no meio de uma pandemia. Eu acredito muito nisso e espero que as pessoas realmente criem essa consciência, enxerguem essa transformação, se abram para a transformação, porque agora é o momento. Essa questão que tu comentou dos profissionais multifacetados, né? É exatamente isso. Esses dias estava ouvindo uma live também de uma menina de moda e ela falou, agora os shootings, né? Que antes tinham milhares de pessoas, todo mundo comendo da mesma comida, tinha um fotógrafo, um diretor de imagem, um não sei o quê. Agora não, vai ter poucos profissionais ali que vão ter que ser multitasking para realmente administrar várias coisas. Sim. Então, por exemplo, trabalho com branding, mas eu tenho que estar atualizada na inovação, nas tendências, na economia, nas redes sociais, na comunicação, no design. Então, assim, a gente tem que ser, sim, profissionais mais completos, que têm diversas habilidades, né, e realmente autoridade, como tu falou. E uma outra questão legal que eu acho muito interessante e que as pessoas
um pouco mais antigas que querem ficar no passado também não entendem, é que a gente pode ter várias profissões durante a vida. Né? Hoje eu trabalho com branding e tal. Talvez amanhã eu me interesse por outra coisa. E tá tudo bem. Nós somos humanos com muitos interesses, né? Muitas habilidades. Então, estamos trabalhando na caixinha. Eu queria dizer para você, para ti, eu queria usar alguns exemplos, depois eu vou dar algumas dicas de futuro, porque eu acho que as pessoas realmente não estão entendendo ainda o que está vindo por aí. Eu tenho um nome para isso. Não fui eu, não é autoria minha, mas eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma polímata. Polímatas são pessoas que já existem no planeta há 1.500 anos. Leonardo da Vinci foi um polímata. Polímatas são pessoas que são generalistas, que têm várias especialidades, que jogam em várias posições, que têm vários trabalhos ao mesmo tempo. E eu estou na minha 5ª carreira, indo para a 6ª. E agora o tempo de mudar de carreira, ele está diminuindo. Eu não quero ser uma coisa só durante a vida. Eu não quero trabalhar com a mesma coisa a vida inteira. Acho isso uma chatice. E hoje todos nós somos livres para mudar para onde a gente quiser, quando a gente quiser. E as pessoas se arrependem muito quando olham para trás e não tiveram coragem de ser aquilo que elas queriam ser. E optaram por ser aquilo que talvez o recurso financeiro determinou que ela fosse, ou a vida de sobrevivência determinou que ela fosse. Então, eu acho que eu hoje tenho 5 trabalhos ao mesmo tempo, já tive 5 carreiras, vou mudar quantas vezes eu quiser, e a gente precisa... E o pessoal ainda tá com medo de mudar de carreira? Olha aí, não, gente, não tem que ter medo de nada. Nós somos livres para fazer o que quiser, só que para isso tem que ser uma pessoa que planeja a sua vida. Você tem que ter um plano de vida, para onde você está indo, o que você quer fazer, como é que você se prepara para as mudanças. Não podem ser saltos desesperados que se jogam num abismo. Só que não tem mais espaço para gente que tem vida infeliz, que vai para o trabalho todo dia como se fosse um fardo. Isso é coisa do século passado. Não é legal. A gente hoje está estudando a vida interplanetária, por exemplo. A gente está estudando como vai ser a vida em 2050, como é que vai ser a nossa vida em 2030. Então, a gente carrega muito pouco dessa vida para lá. E eu olho aqui para fora na minha janela e eu vejo a cidade de São Paulo. Eu nunca vi a cidade de São Paulo como eu estou vendo ela agora, muito menos o Pico do Jaraguá que está lá no fundo. Está limpo o ar. Eu não quero mais viver naquela vida de antes, cheia de poluição, cheia de irritação. Aí tu acorda de manhã estressado com tudo que tem para fazer. Essa é uma vida horrível. E o que a gente vê em termos de futuro, a gente tem algumas premissas. A cultura vai mudar muito, a cultura social e global. Nós somos globais, não só locais. Nós somos globais, mas a gente age localmente. Nós não podemos mais ser territoriais, pessoas que são separadas por idade, por cor, por classe social. Isso é uma bobagem, nós somos todos iguais. Depois, a educação vai mudar radicalmente. Já estava nos planos mudar, mas a educação antiga não está com nada, as crianças estão ficando com problema emocional, tem que mudar já. Ciência e tecnologia estão aí, mas atenção, a tecnologia estava correndo até agora sem limite e ela precisa de discussão ética, porque o uso de dados não está bom, a inteligência artificial está evoluindo um pouco sem controle e a gente precisa manter o direito de poder ficar offline se quiser e de não ser rastreado por ninguém. Eu não quero chip no meu cérebro, olha que eu sou futurista, por exemplo. Então, a tecnologia agora, ela é uma ferramenta apenas, a gente está criando a next technology. Depois, a gente tem governos que vão mudar radicalmente. Depois disso aqui, então, eu acho que nenhum governo mais vai dar certo na versão anterior. E os governos têm um papel diferente nesse mundo do futuro. E aí a gente chega no que a gente está discutindo aqui, o mercado de negócios e trabalho. E eu queria dizer para quem está ouvindo o seguinte. Primeiro, negócios. Negócios tradicionais e hierárquicos que pensam só em meta, vida curta. Negócios, startups, ecossistemas de startups são muito importantes,
porque elas disruptam o mercado e criam coisas novas. Uma startup, quando dá certo, vira uma empresa digital ou exponencial. Exponencial é produz 10 vezes mais com 10 vezes menos custo, é o que todo mundo quer. Estão surgindo empresas sem dono, sem patente, sem nada disso, que para mim são as grandes empresas da próxima década, e as transempresas, que são empresas formadas por um bloco, como se fosse um bloco coordenado de gente que cria um negócio para alguma razão e depois desfaz o negócio. São associações, a gente chama em inglês peer-to-peer. Então, como se fossem projetos por parceria. Projetos por parceria, exatamente. E estão aprendendo agora no Covid. Então, concorrentes estão se juntando para fazer algumas coisas, isso vai virar projeto. Ainda bem, porque para a população é a melhor coisa do mundo. Quem ganhou muito dinheiro até agora, parabéns. Se despeça desse mundo onde um ganha muito e o resto se lasca. Fica trabalhando o dia inteiro. Não é mais essa a premissa. Os novos acionistas do mundo investem somente em empresas com propósito. Empresas com responsabilidade social. E do Brasil agora, graças a esse caos, está todo mundo fugindo. Ninguém vai botar dinheiro aqui agora. Isto posto, eu queria voltar para os profissionais. Gente, carreira é uma coisa muito cafona. Muito cafona. Carreira é a sua história profissional. Ela pertence a você, não à empresa. Não dá mais para a gente se vender para o sobrenome de uma empresa. Então, a carreira é a sua história profissional. Você é o dono, você é o responsável, você é o proprietário. E mais cafona ainda é ficar dizendo que você não deu certo por causa da sua cidade, do seu país, do prefeito, do seu chefe, da sua empresa, da sua cidade. Não, isso é papo de perdedor. Isso é papo de quem não soube como fazer para dar certo. E aí tem que culpar alguém. Então, está na hora da gente virar gente grande e assumir a sua responsabilidade. A carreira é o seu plano profissional. Eu acho que quem ainda está no modelo antigo de emprego precisa fazer um bom exercício agora. Do tipo, se o meu emprego continua, qual é o outro plano que eu vou ter além disso? Se o meu emprego não continua, o que eu vou fazer? Tá em casa, tem tempo para planejar, planeja, tem que ter um plano até julho e tem que ter um plano até dezembro, para ver como a gente entra em 2021. Nunca acredite em previsão de futuro, porque ela não existe. Eu trabalho com estudos de futuro, estudo sinais de futuros. Para nós, o que está aí, que é tendências, não é importante, porque isso já está acontecendo. Nós estamos olhando 5, 10, 20, 30, às vezes 1000 anos para frente. Não para dizer o que vai acontecer, mas para simular coisas para que as pessoas possam tomar decisão. Por exemplo, a indústria de óleo e gás tem mais ou menos 3 anos e acabou. Quem vai investir nisso ainda? O agronegócio vai mudar radicalmente. O consumo de carne está caindo, o de leite está caindo, o orgânico e o vegano estão subindo. Tu vai investir realmente numa empresa que trabalha com carne, por exemplo? É muito estúpido isso. Então, não é que a gente sabe como vai ser, mas a gente fomenta... Os sinais estão aí. Então, um exemplo que tu disse no início, um Airbnb, os hotéis estão apavorados, por exemplo, turismo está apavorado, comércio está apavorado, varejo, ok. Quem fez o e-commerce como o Magazine Luiza não está apavorado, está preocupado porque tem um monte de lojas aí, mas pegou a plataforma que criou para si mesmo e já disponibilizou para os restos, ágil. O Airbnb sabe que essa crise vai passar, mas que o sonho de viajar não vai terminar. Eles receberam um aporte de $1 bilhão para pós-pandemia continuar o plano de expansão. Essa é a vantagem de quem pensa na frente. Eu acho que o novo mundo, ele tem premissas. Pensar, viver o presente, mas olhar para frente e se antecipar. E a segunda coisa os humanos do futuro têm uma consciência mais expandida que os humanos do passado. As civilizações lá de trás já eram mais expandidas. Nos últimos anos, a gente se perdeu no ter coisas. E as pessoas que vão viver em 2050
são pessoas mais éticas, mais sustentáveis, que consomem menos, que consomem com mais consciência, que vivem muito bem, que trabalham muito bem, que geram valor social, que ganham seu dinheiro e que têm um novo jeito de viver absolutamente diferente. Eu já falo muito de coisas de quinta dimensão, isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com aprender coisas do mundo novo. E eu acredito na busca do sentido da vida, porque a vida sem um propósito, ela é vazia, ela é triste, ela é preto e branco, ela não ilumina. E a gente tem projetos muito malucos acontecendo aí. Desde congelar pessoas que morrem para trazê-las de volta, congelar a cabeça de alguém para trazer de volta, implantar chip no cérebro, ter inteligência fora do cérebro. E as pessoas acham que isso é um filme de ficção, não é um filme de ficção. Mas na vida real, o que está acontecendo agora? A gente parou e o mundo, quando reabrir, não importa em que governo seja, quem está decidindo o quê, não vai ser tão rápido assim. E quando ele reabrir, a sociedade já vai estar diferente. O consumidor já mudou faz muito tempo. E só quem estava dormindo não entendeu isso ainda. A gente hoje já fala de gestão pós-moderna, gestão pós-digital, pós-exponencial. Tem um monte de conteúdo aí. Agora as pessoas querem ler revistinha de moda, de caras. Então, galera, precisa se informar. Ou, eu tenho gente que me escreve aqui das universidades dizendo, mas todo mundo já usa essas disciplinas do futuro. Não usa nem conhece. Segundo, a gente já faz planejamento estratégico e a escola de administração. Eu fiz escola de administração. Eu uso zero do que eu aprendi. Vai fazer o quê? SWOT? Mapeamento de concorrência? Não, gente, não. Então, eu acho que muita gente tentou até agora dizer que não era bem assim. E muita gente não ouviu nada disso e se preparou. E são essas pessoas que vão surfar pós-pandemia. Porque tem muita gente inteligente por aí, muita gente que já mudou, muita gente que não fica apegada ao passado e ao que tem. Eu acho que está na hora da gente transcender, da gente soltar um pouco, deixar a vida aí fora se organizar e se reinventar. Perfeito, Jaque. Então, vou deixar minha mensagem final, que traz muito dessa mensagem que a Jaque também trouxe. Eu acho que agora é o momento assim, de olhar para dentro, de autoconhecimento. Acho que autoconhecimento é a palavra que a gente vem evitando muito como pessoas, como profissionais e como empresa. Então, está na hora realmente de olhar para dentro, olhar para a nossa essência, olhar para o nosso propósito, ver se o nosso negócio e a nossa presença como profissionais faz sentido. E se não, falar, eu vou tomar uma atitude agora para mudar isso e para sair dessa pandemia muito mais forte, uma marca mais forte, sendo um profissional muito melhor. Eu acho que esse é o recado, assim, e espero muito que as pessoas realmente levem essa consciência para fora quando tudo isso passar. Acho que não vão ser todas que vão mudar, acho que muita gente ainda vai ficar com um pensamento no passado, que vai consumir ainda desenfreadamente, mas acho que tudo faz parte de uma evolução, né? A gente também não pode idealizar que de um dia para outro as pessoas vão se transformar. Infelizmente, elas demoram um tempo. Se eu pudesse te deixar um recado final, deixar um recadinho bem concreto para quem está escutando, eu acho que a maioria não vai mudar repentinamente, mas quando a gente tem 10% de pessoas conscientes da mudança, a mudança começa a acontecer, aos poucos ela vai acontecendo. Eu acho que a gente agora tem um caminho muito claro para buscar. Primeiro, além do autoconhecimento, a gente tem que buscar a nossa identidade planetária. Quem é você nesse planeta? O que você faz aqui? Por que você está aqui? O que você agrega de valor? Como é que você contribui com a sociedade? Como é que você contribui com a tua comunidade? O que você faz? Que pode ser trabalho voluntário, pode ser qualquer coisa. Para depois a gente encontrar a nossa identidade social. Quem eu sou, para onde eu estou indo, quem eu quero ser, como eu quero viver e como é que eu vou criar uma vida onde eu posso escolher tudo isso. A terceira coisa é a tua identidade profissional que tu tem no teu cartão mesmo. O que tu é hoje, que não significa que tu tem que ser isso para o resto da tua vida.
Eu posso ser dentista hoje, consultora amanhã, cantora depois de amanhã. Pode ser tudo junto. Então, a identidade profissional, ela tem que estar ligada à tua identidade social e à tua identidade planetária. Dificilmente pessoas que não contribuem socialmente vão prosperar, vão ter valor ou vão ter um mercado de abundância. Segundo, os negócios também precisam se fazer essa pergunta agora, que é tão difícil. Por que o meu negócio existe? Como é que ele agrega na sociedade? Que diferença faz ele existir ou não? Como é que eu estou contribuindo? O que eu ofereço para a sociedade para que ela invista no meu negócio? Como eu devolvo isso para a sociedade? E, obviamente, também através desse fluxo, eu crio para mim uma vida decente, uma vida digna, uma vida ética e uma vida de abundância. Esse novo mundo, ele é abundante. Abundante de fato, de tudo. As pessoas têm tempo, vivem, viajam, têm assuntos, têm grana. Então, as pessoas que ficam nutrindo medo são as pessoas que depois acabam tendo menos na vida. E ter as coisas que você deseja não é sorte, tá? É oportunidade e preparo. Então, Grace, queria te dizer muito obrigada pela oportunidade e fico feliz de te ver tão bem resolvida, de te ver tão influente. E eu espero que todo mundo que escute aqui a nossa live tome uma grande decisão ainda hoje à noite. A gente está entrando com uma série de disciplinas aí que estão fazendo com que tudo seja mais rápido. Não nutra o medo, nutra a esperança. E aproveite o recesso durante a pandemia e começa a fazer diferença na vida de alguém, na vida dos seus clientes, na vida de outras pessoas, e de noite tu vai dormir com a sensação de não dívida. E isso realmente não tem salário que pague. Tá bom? Que incrível, Jade. Obrigada. Obrigada. Por participar do seu conhecimento, da sua inspiração. Tenho certeza que todo mundo que participou aqui e vai olhar depois vai com certeza tomar ótimas decisões e se inspirar muito. Obrigada, gente, todo mundo que participou. Um beijão. Aproveitem esse conhecimento aí que foi show. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.